Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Amém? Hoje vamos falar sobre alguns milagres que continuam acontecendo na vida do ser humano e trarei o meu testemunho depois de sobreviver a um acidente. Sobrevivi a um acidente com cerca de 15 anos de idade. Deus deu-me um sinal. Quando fomos convocados para viajar, era uma excursão da escola, amém? A escola ia se fazer representar nos jogos desportivos. Então eu fazia parte da equipe, ainda era adolescente, estava na nona classe. Então, preparamos tudo, combinei com a minha colega, que por sinal era minha vizinha, a mãe dela era vizinha dos meus pais, amém? Então, preparamos tudo, aí fizemos os bolos, os biscoitos, a marmita toda. Quando eram 20 horas, eu fui para a casa dela e informei que eu estava a desistir da viagem. Amém? Eu estava a desistir da viagem, eu não estava a me ver a viajar. Porque Deus me mostrava que eu viajava e não chegava ao destino, amém? E eu disse a ela, não estou com vontade de viajar, amém? Porque Deus dizia, não vá a esse lugar. E eu não entendia os sinais, não entendia. Então fui ter com ela, eu disse que adiei a viagem e não estava com vontade de ir. Perguntou-me ela se havia uma razão. Eu disse que não havia, simplesmente perdi vontade de ir. Era mesmo isso que estava a acontecer, amém? Só que no dia anterior, a minha mãe tinha me oferecido uma blusa verde, uma blusa bonita, de uma moda. Então, começamos aí a conversar, ela acabou dizendo, mas estavas tão animada para viajarmos, os teus pais já concederam a viagem, então vamos para lá. Ela foi insistente, então eu também tinha aquela minha blusa, queria vestir, seria a primeira vez que eu vestiria a blusa, mas eu também já tinha dito aos meus pais que não estava com vontade de viajar. Nesse caso foi a minha mãe que estava em casa, amém? A minha mãe não se opôs, mas quando voltei da casa da minha vizinha, que era a minha colega que era vizinha, eu disse à minha mãe que, sem problemas, ia viajar. Combinamos que ela devia me acordar na madrugada, porque íamos partir às 4. Me acordou um pouco antes dessa hora, às 3h30, para que eu pudesse me preparar. Mas eu ainda assim acordei desanimada, não consegui me preparar na hora. Então atrasei um bocadinho e saímos de lá, pegamos uma boleia, a escola era um pouco distante. Fomos até a escola, onde íamos ter o transporte. O transporte era mesmo da escola. Íamos num conjunto de professores, alunos, técnicos, não é? Então, nós alunos partimos no nosso carro com alguns técnicos. Os professores foram no outro carro, amém? Mas estávamos na caravana. Então, íamos lá, começou a viagem. Seguimos viagem e passamos pela rua da minha casa. E eu tive vontade de descer, não continuar a viagem, né? Mas eu não entendia do que se tratava e estava já lá com colegas, amigos. Então, para não decepcionar, continuei. Mas essa viagem não era para ter acontecido, não era para eu ter viajado. Ou não era para ter acontecido, porque eu era nova, não entendia as coisas, não percebia do que se tratava. Amém? Se calhar aquele foi um sinal que Deus me deu, que aquela viagem não era para ter acontecido, amém? E eu não entendi. Nessa viagem, perdi colegas. Nessa viagem, colegas ficaram deficientes, alguns.
Nesta viagem, muitos colegas ficaram gravemente feridos, amém? Eu fiquei gravemente ferida, bati com a cabeça e tive 8 pontos, amém? Sucede que quando estamos a estávamos a uma boa velocidade, não houve excesso de velocidade, simplesmente não era para chegarmos ao nosso destino, amém? Quando começamos a andar, saímos da província. Quando chegamos a uma outra província, onde iam decorrer os jogos, não andamos mais de 30 quilômetros naquela província, amém? O carro onde nós seguíamos capotou e tomou a direção de volta para a nossa província, amém? Aí houve feridos. Eu pessoalmente não me apercebi na hora que eu estava gravemente ferida. Quando me apercebi da situação que estava a acontecer, corri para ajudar outros colegas, para socorrer. Alguns colegas já tinham falecido. Outros estavam a sangrar de uma forma muito estranha. Eu também estava a sangrar muito, mas eu não conseguia perceber que eu estava a sangrar. Comecei a ajudar os meus colegas, aqueles que tinham o braço deslocado, aqueles outros que foram cuspidos com o carro para muito longe. Então fomos aí e eu não sentia nenhuma dor. Não sentia nenhuma dor. Então, quando um colega, eu disse, vamos pedir ajuda porque os colegas estão feridos. Nisso, o carro que estavam os outros responsáveis, professores, também já tinha parado e estava a tentar nos socorrer. Amém? Então fui prestando socorro juntamente com os outros colegas. Até que me alertam que a minha blusa está toda vermelha de sangue. Amém? E eu tinha batido com a cabeça. Nesse momento, eu não percebia nada. Amém? Eu tinha trançado mirabas. Eu não sei se sabem o que é miraba. Aquelas tranças que é uma trança que começa daqui, vai-se até lá atrás. Depois amarra-se, faz-se com mecha. Quando dei por mim, eu estava careca, em nome de Jesus, amém? Toda a minha mecha estava no asfalto, juntamente com o meu cabelo. Eu fiquei careca naquele acidente. Eu sangrava e não parava de sangrar. Então, eles pegaram-me, juntamente com outros colegas que estavam graves, fomos evacuados para um hospital próximo daquele local, amém? Quando chegamos naquele hospital, eu desfaleci. Não entendi mais nada, não vi mais nada. Quando dei por mim, eu já estava na minha província, amém? Não sei o que aconteceu, eu simplesmente estava apagada, em nome de Jesus. Neste meio tempo que eu estava apagada, antes disso, quando ainda estávamos no local do acidente, começou a chover torrencialmente, amém? Caiu uma chuva de tal forma que todos nós ficamos espantados, porque não havia nenhum sinal de chuva. Foi no momento em que um dos colegas perdeu a vida que começou a chover, amém? Então, quando volto para o hospital provincial, aqui na minha província, os colegas foram informados. Não sei como é que isso tudo aconteceu, eu não estava em mim. Nesse momento, eu comecei a interagir com a natureza. Eu não via pessoas, não ouvia vozes. Eu me via a caminhar no local. Arbustos pequenos e eu caminhava nesses arbustos em direção a uma luz que estava no fundo, amém? Eu seguia aquela luz, mas eu não chegava para onde estava aquela luz, amém? Era o único caminho que tinha, eu só seguia em frente. Segui em frente, andei e eu não chegava a lugar nenhum, amém? Enquanto os médicos cuidavam de mim, eu estava a ter uma outra viagem
Eu estava a viver uma outra realidade que eu nunca vi, eu não conhecia. Amém? Eu viajava, eu caminhava sozinha. Não se ouvia nenhum barulho, apenas uma luz brilhava. No fim do caminho, caminho este que eu não cheguei a alcançar, amém? Não cheguei a alcançar essa luz, em nome de Jesus. Depois de muitas horas, meus vizinhos tiveram conhecimento de que eu tinha morrido, amém? Meus colegas, aqueles que tinham ficado, o que se dizia para eles é que eu tinha perdido a vida, amém? Isso não era verdade. Porque eu estou aqui a falar convosco. Eu simplesmente tive um momento em que me desconectei desta realidade, em que fui ver outras experiências, em que fui ver uma iluminação, amém? Os meus colegas foram para minha casa, os vizinhos foram para minha casa. Essa palavra vai ser muito mais forte para minha mãe quando ela apanhar, amém? A minha mãe sofreu, a minha mãe ficou angustiada, a minha mãe não tinha notícias, não sabia do que se tratava. Porque, na verdade, ali as pessoas só não queriam me deixar, mas eles já tinham determinado que dali eu não ia sair com vida, amém? Os médicos estavam preocupados, porque eu fiquei apagada. Eu tive um corte na cabeça em que tive 8 pontos, em nome de Jesus, amém? E o sangue não parava. As pessoas foram para minha casa. Eu estava no hospital, me debatia. Eu lutava pela minha vida, sem saber que eu estava a lutar pela minha vida, amém? Eu simplesmente estava numa cama do hospital e eu não sabia do que se tratava. Eu não tinha noção de nada, eu já não estava ali, não via ninguém, não ouvia vozes. Mas dizem os meus colegas que os colegas ficaram grande parte do tempo em lágrimas. Eles só choravam. Eles só faziam ligações a informar as famílias o que tinha acontecido, amém? Do número dos mortos que foi anunciado, o meu nome que foi anunciado, amém? E isso pôs a minha mãe em desespero. A minha mãe chegou a falar para uma vizinha que era mais chegada que eu não queria mais viajar. Eu já tinha desistido da viagem e ela não sabia por que eu tinha viajado. Porque eu já tinha dito a ela que eu não estava com vontade de viajar, amém? Mas eu não podia fugir desse destino. Isso tinha que acontecer na minha vida. Este foi o primeiro sinal do milagre que eu vivi na minha vida, amém? Depois de muitos outros que vieram em nome de Jesus. Eu sobrevivi. Segundo alguém que esteve lá e presenciou, eu não falo isso porque eu vi, eu vivenciei. Os colegas que estavam lá, aqueles que não foram feridos, eles estavam a acompanhar passo a passo daquilo que acontecia, amém? Dizem eles que eu comecei a me mexer, então o meu colega correu, foi chamar um médico, mas quando chegou lá o médico não estava, amém? No local onde ele entrou, então encontrou lá uma enfermeira e avisou que precisava de um médico, porque eu já estava a reagir, amém? E o médico não tardou a chegar. Quando chegaram lá, eles começaram a me fazer perguntas. Então eu respondi. Eles perguntaram, sabes onde é que estás? Eu disse sim. Eu estou num sítio muito distante, num lugar muito bonito. É quando o médico disse, não, você está num hospital, amém? E eu perguntei o que teria acontecido, porque eu já não me lembrava, amém? Eu já não tinha a memória daquilo que tinha acontecido. Então eles me trouxeram a realidade, em nome de Jesus, amém? Então me explicaram que eu estava ali porque nós tivemos acidente. E naquele momento eles me pouparam de informar que outros colegas tinham continuado a falecer, amém? Um dos colegas que morreu era um artista, era um grande desenhador, amém? Tinha muito futuro pela frente. Fazia parte da equipe de futebol da escola, amém?
Era um jovem, cheio de vida. Outros ficaram feridos, abriram-se, essa parte aqui ficou aberta e o asfalto entrou lá dentro. Amém? O meu colega levou meses e meses a frequentar hospitais para que pudesse se tirar todo o asfalto que tinha entrado lá. Mas em nome de Jesus, ele está vivo até hoje. Ele sobreviveu. Agora ele é um docente universitário em nome de Jesus. Amém? Mas ninguém acreditava que ele ia sobreviver àqueles ferimentos que ele teve, amém? Ninguém acreditava que eu sobreviveria depois desse acidente, amém? Mas contra tudo e contra todos, eu sobrevivi. Eu voltei ao convívio familiar, amém? Tive sequelas na cabeça, tive sequelas no braço, tive sequelas na perna, amém? Mas no braço, na perna e nas costas foram apenas algumas cicatrizes, amém? E eu me confortei, eu disse, estou assim, tenho feridas, tenho cicatrizes, mas isso vai curar. Há colegas que perderam a vida. Há colegas que tiveram sequelas graves. Há colegas que tiveram seus braços deslocados, amém? Então fui fazendo curativo, fui frequentando o hospital, fui trocando penso, então fui me restaurando. Eu me recuperei tão rápido que até eu fiquei assustada, em nome de Jesus, amém? Isso me pôs em pânico, porque enquanto eu curava, eu tentava ir aos hospitais para me curar as feridas. Algumas pessoas falavam que eu tinha a possibilidade de ainda vir a ter sequelas, podia depois de um tempo perder a vida por conta do acidente, amém? Anos e anos se passaram. A cicatriz ficou. As marcas ficaram. Mas eu estou viva, estou aqui para contar a minha história, amém? Os outros colegas não conseguiram sobreviver, os outros colegas não estão aqui para contar a história, amém? Foi muito triste entrar em contato com aquela realidade, com a idade que eu tinha, apenas 15 anos de idade, amém? Éramos todos jovens, todos adolescentes, uns ainda mais novos, outros mais crescidos, mas tínhamos a vida pela frente, amém? Quando entrei na minha casa, depois de um tempo, as pessoas passaram uma semana inteira, estes entravam para visitar-me, porque eles não acreditavam que eu de fato estava viva, porque eu fui dada como morta, amém? Eles vinham visitar, uns se calhar queriam ter a certeza de que de fato era verdade que eu tinha sobrevivido. Outros queriam ter a certeza se de fato era verdade que eu tinha sofrido tanto. Amém? Mas eu tinha sofrido em nome de Jesus. Eu sofri. Eu bati com a cabeça. Amém? Mas pela graça de Deus, estou aqui hoje a dar o meu testemunho que os milagres de Deus acontecem na nossa vida. Amém? Pois vendo aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo, amém? O profeta visitou-me, o profeta agiu na minha vida, amém? Jesus operou milagres na minha vida, amém? E estou aqui a dar o meu testemunho. Esse foi o primeiro contato com o milagre que eu tive. Porque depois vieram outros, até que eu cheguei a aceitar Jesus na minha vida, amém? O último momento que eu percebi que Deus queria falar comigo, que Deus queria me usar, que Deus estava a me livrar, que Deus queria que eu olhasse para Ele também, foi este ano. 2023. Eu fui ligada da escola do meu filho, amém? Eles me ligaram da escola do meu filho, deram uma informação incompleta,
Mas essa informação foi chave para que eu pudesse me conectar a Deus, para que eu pudesse reconhecer a grandeza de Deus. Foi a gota de água. Era o que faltava para eu aceitar que Deus me usasse, porque eu aceitava que Deus existe, aceitava que Deus é grande, que Deus era maravilhoso, mas eu não entendia que Deus queria me usar. Deus queria me usar para eu poder falar com outras pessoas, para eu poder ajudar outras pessoas, para poder trazer testemunho a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém? Me ligam da escola do meu filho. Eles simplesmente me informam: o teu filho, senhora, caiu na escola. Amém? A minha ficha caiu em nome de Jesus. Porque o meu filho está estudando numa escola. A sala dele é no primeiro andar. Amém? Na minha cabeça começaram a vir muitas coisas. Eu comecei a imaginar meu filho caído no chão em nome de Jesus. E eu pedi a Deus: não permita que aconteça o pior com meu filho. Não permita que seja desta vez, porque Deus já livrou muito esse menino. Continue com ele, livre-o desta vez também. Eu peguei na chave do carro, entrei no carro, comecei a conduzir, mas eu conduzia no automático, no verdadeiro sentido, porque eu só via a distância daqui, da casa para a escola, amém? Eu não via mais nada, eu só conduzia, eu não via ninguém. Eu, quando cheguei na escola, amém, comecei a correr, fui em direção à secretaria, de onde fizeram a chamada. Eu perguntei onde é que estava o meu filho. Eles disseram: mãe, acalme-se. Eu só chorava em nome de Jesus, amém? Eu só suplicava: Deus, o que é que está a acontecer? Deus, me dê uma resposta. Deus, opere na vida do meu filho. Eu não tinha noção daquilo que estava a acontecer, amém? Eu imaginei meu filho caído, amém? Eles só deram essa informação: o seu filho caiu, e desligaram o telefone, amém? Isso foi um golpe para mim. Eu me agarrei a Jesus, eu pedi: Deus, que não seja nada grave. E de fato não era nada grave, amém? O meu filho tinha caído, não do primeiro andar para o chão. Ele tinha caído, ele apenas tropeçou e quebrou-se o dente, amém? Noutras circunstâncias, se eu não tivesse passado por muitos momentos com essa criança, eu podia até me preocupar, mas Deus já tinha livrado tanto esse menino, que quando me disseram que ele quebrou o dente, eu só disse: graças a Deus, amém? Graças a Deus, amém? Mais uma vez Deus se manifestou na vida dessa criança. Mais uma vez Deus se manifestou na minha vida, amém? Eu disse: é apenas um dente. E eles não perceberam, amém? Eles não perceberam, porque eu vinha de casa toda já desestruturada, a pensar que o pior tinha acontecido, amém? E quando eles me apresentam aquela situação, caiu a ficha, Deus agiu e Deus me disse: minha filha, é apenas um dente. Outras mães nesse momento estão a atravessar momentos piores. Outras mães nesse momento estão a perder os seus filhos. Dê graças a Deus que o seu filho não caiu do primeiro andar para o chão, amém? Porque você não sabe o que teria acontecido, em nome de Jesus, amém? E eu dei graças a Deus. Porque eu já sei o que é viver um milagre. Esse miúdo já tinha me mostrado o milagre. Eu já tinha vivido um milagre com meu filho, amém? Mas um milagre, o segundo milagre da minha vida foi quando do nascimento do meu filho, amém? Que não foi fácil para ele vir ao mundo, não foi fácil para ele voltar para casa comigo, não foi fácil para ele caminhar, amém? A minha primeira gravidez, o meu filho agora está com 9 anos, eu tinha 24 anos de idade, amém? Aos 24 anos de idade, eu engravidei do meu filho. Tive a sensação de que os dias se passavam. O tempo previsto para ele nascer já tinha se passado, amém? E eu ia ao hospital, eles me observavam e diziam que ainda não comecei a dilatar, amém? Eles mandavam-me de volta para casa. Eu voltava para casa, em nome de Jesus, amém? E eu era inexperiente.
Voltava mais aquela semana, outra que marcava. Eles mediam e diziam que ainda não começou a dilatar. Amém? A última vez, eu já não sentia a criança. Amém? Eu fui ao hospital. Porque estourou a bolsa, eu estando em casa. Amém? À espera da dilatação, mas quando cheguei ao hospital ainda, não estava a dilatar, em nome de Jesus, amém? Não havia caminho para trazer o meu filho ao mundo. De repente eu vi uma médica, a doutora Cláudia, eu não a conhecia, ela não me conhecia, mas Deus usou a médica para poder me restaurar a vida, para poder restaurar a minha fé, para poder agir, fazer Deus agir na minha vida, amém? Ela chamou-me. Era pouco provável, mas ela chamou-me e levou-me para a sala de ecografia, amém? Ela começou a me observar. Ela me observa, mas não consegue detectar o problema, amém? Ela disse, vamos aguardar um pouco até sentir já as contrações. Enquanto isso, vou aguardando, vou medindo. Ela ia me medindo e me mandava de volta à sala. Nisso tudo, aparece um médico cubano, amém? Esse médico já é falecido. Ele entra na sala e ele logo olha para o ecógrafo e diz para a doutora, alguma coisa não está bem com essa criança, amém? Essa mãe não poderemos esperar para que ela tenha um parto normal, porque ela não poderá trazer esse filho com um parto normal, amém? Deus estava a agir na minha vida. Era para eu ir à sala, ficar à espera, até que o meu filho morresse, em nome de Jesus, amém? Mas Deus não permitiu. Deus trouxe um anjo na minha vida. Aquela médica foi um anjo na minha vida. Aquele médico foi um anjo na minha vida. Eles me observaram atentamente. Eles tiveram todos os seus olhos postos a mim. Eu me senti uma rainha, eu me senti bem tratada. E eu estava no hospital público, amém? Era algo pouco provável de acontecer, mas aconteceu na minha vida, amém? Ela tirou-me da sala, a doutora que me operou, ela tirou-me da sala e disse, aguarde um pouco, vamos esperar para que sinta as dores, para eu poder te levar à sala. Mas as dores nunca vieram, amém? Ela ia passando, me perguntava, eu dizia, não, doutora, ainda não estou com dores, em nome de Jesus, amém? Ainda não estou com dores. E ela disse, quando eu voltar deste lado, com dores ou sem dores, eu estou a te levar à sala, amém? Ela nisso mandou organizar tudo, fizeram-me todos os exames, amém? Estava tudo bem para ir ao bloco operatório. Cheguei no bloco operatório, fui operada, tive bons médicos ali a conversarem comigo, me faziam perguntas, eles faziam o tempo passar rápido. Eu não senti que estava nesse trabalho de parto, amém? Eu não senti dor, eu fui bem tratada nos hospitais, amém? Eu fui bem tratada naquele hospital. Eu me senti uma verdadeira rainha dentro do hospital. Era Deus agindo na minha vida. Era Deus querendo me entregar o meu filho. Era Deus negando que esse filho ia se perder na minha barriga, amém? E Deus disse, voltarás com teu filho para casa, porque eu já via o meu filho nos meus braços, amém? Eu já tinha sonhado com meu filho nos meus braços. Eu só pedi a Deus, seja feita a sua vontade. Mas que se for da sua vontade, e se Deus permitir me ouvir, eu gostaria de voltar com meu filho para casa, amém? O bebê não se mexia mais. O meu filho nasceu com sequelas, amém? O outro milagre acontece depois do nascimento dessa criança. Eu ainda no hospital. Descobre-se que meu filho era deficiente. Amém? O meu filho, quando você deitava ele, os pés vinham até a cabeça. Amém? Ele não estava bem posicionado. O diabo já tinha tramado tudo.
Eu, se tentasse um parto normal, não ia voltar do hospital, nem eu, nem o meu bebê, amém? Mas Deus colocou essa médica no meu caminho. Deus colocou essa médica no momento certo para que ela pudesse me chamar, para que ela pudesse me observar atenciosamente, amém? E como se não bastasse, ela não estava a conseguir detectar o problema, mas ela queria ajudar. Deus também queria operar. De repente entrou um médico cubano, que ele olhou e na hora conseguiu detectar. Eu só ouvi ela dizer: doutora, alguma coisa não está bem com essa criança, amém? Hoje meu filho corre, hoje meu filho sai sozinho daqui para a escola, hoje meu filho não usa nem uma cadeira de roda, o meu filho não precisou de nada, amém? Deus operou na vida do meu filho, amém? Depois daquele tempo que eu fiquei no hospital, quando a médica me deu alta, ela me subscreveu um documento para que eu frequentasse sessões de fisioterapia com a criança, amém? Ela disse para mim: mãe, seja forte, mãe, agarre-se a Deus, o teu filho vai ficar bem, amém? Nós vamos fazer o possível e o impossível para essa criança ficar bem, amém? Mas pela graça de Deus, eu não precisei ir a sessões de fisioterapia em nome de Jesus, amém? Eu não precisei ir a sessões de fisioterapia e o meu filho está aí, está a andar, está a correr, está a jogar a bola, coisa que eu não acreditei que o meu filho pudesse sair, fazer depois do diagnóstico que fui dada no hospital, amém? Além do hospital, era visível aos olhos aquilo que acontecia com a criança. Você colocava a criança, os pés dele ficavam assim de qualquer maneira, eles subiam assim a cabeça, ele dobrava-se, amém? O meu filho ficava assim, essas mãos minhas eram os pés dele, saindo de lá para esse lado, tapavam-lhe o rosto, em nome de Jesus, amém? Quando eu cheguei a casa, algo veio à minha cabeça. Eu não era experiente, eu tinha 24 anos, era o meu primeiro filho, era o meu primogênito. Amém? Eu comecei a ter algumas visões. Eu comecei a ver Deus a querer se manifestar, Deus a querer falar comigo, Deus a querer me dar direcionamento, amém? Nisso tudo, eu peguei uma vela, acendi uma vela para poder massagear a criança, amém? Eu não acendi uma vela para orar, porque eu não preciso. Eu orava enquanto voltávamos do hospital. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, por que permitiu? Meu Deus, como é que vou fazer? Meu Deus. Deus só dizia: acalme-se. Eu trarei solução para essa sua situação, amém? E Deus trouxe solução na minha vida. O milagre foi operado. O meu filho está ali a andar, a correr de um lado para o outro. E eu não precisei ir a sessões de fisioterapia, amém? Mas com isso não quer dizer, mas se o médico te der um diagnóstico, você tem que negar. Não, você tem que entrar em contato com o seu Deus. Você tem que perguntar a Deus, você tem que pedir direcionamento. Deus me direcionou. Deus me mandou aquecer a pele do meu filho com uma vela, amém? Deus ungiu as minhas mãos, Ele me garantiu que as minhas mãos iam curar o meu filho, e essas minhas mãos curaram o meu filho, em nome de Jesus, amém? Essas minhas mãos curaram o meu filho, porque Deus me deu direcionamento. Deus disse: leve vaselina. Eu não tinha experiência, tive que levar uma vaselina, pus nas minhas mãos, queimei aquela vela e aqueci com as minhas mãos, orei, amém? Fui massageando as pernas, fui massageando os pés, fui massageando a coluna do meu filho e deu tudo certo, amém? Antes da data marcada para a fisioterapia, o meu filho, eu já começava a ver melhorias. Antes dessa data, eu começava a ver que as pernas do meu filho já não faziam mais aquilo que faziam nos primeiros dias, amém? Que os pés do meu filho já começavam a se endireitar, amém? Porque o problema era com as pernas, os próprios pés, amém?
Deus me disse, com as suas próprias mãos irás curar o teu filho, com a sua própria boca irás curar o teu filho, amém? Eu orei para Deus, pedi direcionamento, Deus me direcionou, Deus me deu sabedoria, Deus me transmitiu experiências que eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha ouvido falar, amém? Tive esse direcionamento de Deus, amém? Eu não tinha experiência, eu não sabia de nada, eu nunca tinha entrado em contato com essas situações, mas Deus usou a sua sabedoria, Deus me usou para poder trazer solução para a vida do meu filho, amém? Quando chegou o dia de ir à sessão de fisioterapia, eu saí de casa, fui em direção ao hospital, amém? Antes de chegar lá na fisioterapia, procurei a doutora que tinha me atendido e fui lhe apresentar a criança, amém? A doutora me perguntou o que teria acontecido e eu expliquei à doutora. Ela ficou maravilhada. Ela disse, teu filho está ficando bom, amém? Se continuar assim, ele não precisará frequentar muitas sessões, mas o meu filho não frequentou nenhuma sessão de fisioterapia, amém? Porque quando saí dali, ele foi observado e eu expliquei o que ele estava a fazer. Então, eles, quando lhe observaram, viram que já estava a ficar tudo bem, amém? Era apenas uma tentação diabólica, era apenas o diabo querendo agir na minha vida, mas Deus não colocou campo, Deus travou tudo, Deus cortou, amém? E eu estava com meu filho ali, bom, as pernas dele já se mexiam, já estavam duras, já não ficavam moles, amém? E eu ainda pedia, Deus, assim que está a ser assim, eles não estão a atender a criança, estão a dizer que a criança está bem, já não vai precisar frequentar as sessões. E se no futuro acontecer alguma coisa, meu Deus, e o meu filho não conseguir andar, o que direi quando for tarde demais? E Deus disse, não será tarde. Eu agi o quanto antes na sua vida. Eu agi o quanto antes na vida dessa criança, em nome de Jesus, amém? E não foi tarde. Quando chegou o momento, o meu filho sentou. Quando chegou o momento, o meu filho começou a andar, amém? Ele, de fato, tem a pele das pernas e dos pés diferente das outras crianças, porque aquela pele sofreu muito, os pés dele estão endurecidos, mas ele consegue andar, ele consegue correr, ele consegue jogar a bola, amém? Só tem problema de pele dele que é grossa, porque já estava tudo tramado para que meu filho fosse um deficiente, amém? Mas graças a Deus, isso não aconteceu. Com estas minhas mãos, Deus me orientou e eu cumpri, amém? Eu comecei a ouvir os sinais de Deus, eu comecei a prestar atenção aos sinais de Deus, porque eu de fato não sabia que Deus tinha um propósito maior com a minha vida, mas as coisas foram acontecendo, muitas coisas aconteceram na minha vida, desde aquele acidente até eu ter o meu bebê, que eu já começava a prestar atenção, que Deus quando fala comigo, eu tenho que ouvir, amém? Eu já sabia, já tinha uma noção que Deus quer me usar, que Deus tem um propósito maior com a minha vida, amém? Porque se não fosse isso, eu já não estaria aqui, eu não teria sobrevivido a tantas outras coisas que foram acontecendo na minha vida, amém? A tantas outras tentações diabólicas que foram acontecendo na minha vida, amém? Eu já sobrevivi a uma tentativa de assassinato, amém? Deus me iluminou enquanto eu caminhava num sítio, encontrei alguns senhores ali, um deles tinha uma faca, amém? Deus disse, entra nesta casa. Enquanto aqueles senhores me seguiam, eu fui direcionada, entrei numa palhota, amém? Uma casa pequena, mas foi nessa casa onde eu encontrei abrigo, amém? Entrei naquela casa. A senhora daquela casa me recebeu, era uma idosa, amém? E ela perguntou quem eu era. E eu lhe disse, eu estou aqui de passagem, mas estão a me seguir uns senhores e já é tarde e eu não os conheço, amém?
E eu já tinha perguntado a uma das crianças que estava com aquele senhor. Eu perguntei se essas pessoas são de boa índole. Aquele menino disse para mim, de dia são boas pessoas, mas essa noite eu não sei. Aí eu comecei a me ligar. Amém? Eu comecei a ver que alguma coisa não estava bem comigo. E Deus me direcionou. Eu entrei naquela casa. Passei a noite naquela casa, amém? E os meus colegas ficaram todos preocupados. Ninguém sabia onde eu estava. Era meu primeiro ano de trabalho, amém? E eu trabalhava longe de casa. Eu só tinha saído porque era um feriado. Ia acompanhar uma visita que tinha vindo lá onde eu trabalhava. Porque eu vivia naquele lugar onde eu trabalhava. Só voltava para a casa dos meus pais no final de semana, amém? Eles ficaram preocupados, eles me procuraram a noite inteira, amém? Não conseguiram me localizar, porque o meu telefone também descarregou bateria, amém? Nesse dia estava tão escuro, porque houve corte de energia, estava tudo escuro, a bateria descarregou e eu não consegui carregar o telefone, amém? Eles andavam à minha procura até amanhecer, mas eu estava a salvo em casa dessa senhora, amém? Quando amanheceu, eu só disse, graças a Deus. Deus não permitiu que o pior acontecesse, amém? Porque aquela senhora pediu a eles, quando eles tentaram perguntar se de fato ela me conhecia. Então ele disse, então vocês podem acompanhar a ela, porque ela sabe para onde vai. É só vocês lhe acompanhar, ir lhe deixar no lugar, amém? Eles se recusaram por uma razão muito simples, porque eram dois grupos. Um grupo tinha se adiantado do outro lado, e este grupo estava a me seguir do outro. Eles disseram nessas palavras, nós não podemos acompanhar a ela. E se nós sairmos daqui com ela, de repente lá à frente acontecer alguma coisa, o que é que nós vamos dizer? Amém? Porque eles já sabiam que tinha um outro grupo que estava lá em frente, à minha espera, amém? Mas o mal não aconteceu na minha vida. A presença de Deus foi ficando cada vez mais forte na minha vida. O meu coração foi ficando mais crente. O meu coração foi ficando mais aberto para receber Deus, amém? Porque as experiências eram tantas, os milagres foram tantos, amém? A Bíblia diz no livro de Reis, capítulo 4, do versículo 32 a 37, quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles, ambos. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Amém? Este é um milagre de Deus. Diz a palavra aqui, o menino jazia morto. Amém? Quando Deus quer agir na nossa vida, nós temos que ter fé. Nós não podemos desistir de primeira. Amém? Porque Deus não quer aquelas pessoas que desistem. Deus não quer aquelas pessoas que se entregam com facilidade. Deus quer aquelas pessoas que oram. Deus quer aquelas pessoas que acreditam. Deus quer aquelas pessoas que persistem. Amém? E sabem que no fim irão alcançar a sua vitória. Amém? Conforme eu ia contando que os milagres da minha vida foram muitos, foram tantos, até chegar aqui a me entregar ao Senhor, para falar a palavra do Senhor. Não foi fácil, não foi da primeira, não foi da segunda, mas depois percebi que Deus tinha um propósito maior com a minha vida. Deus queria que eu crescesse nele, porque Ele queria me usar, amém? Certa vez, meu filho, aos 6 meses, amém? Eu acabava de mudar de casa, uma casa de renda nessa altura, amém? Quando isso aconteceu, nos primeiros dias, o meu bebê caiu doente. Amém? Estava eu lá sozinha com meu esposo. Amém? Éramos jovens, eu tinha 24 anos, era inexperiente. Amém? Quando chegamos lá,
O bebê começou a aquecer, o bebê ardeu em febres, amém? Fomos para o hospital, entramos no hospital, o menino foi observado, graças a Deus. Depois de se observar o miúdo, fomos dado uma receita, amém? Levamos essa receita à farmácia, chegamos na farmácia, compramos medicamento e eu nesse momento só vi a hora de chegar a casa para poder cuidar do meu filho, dar-lhe banho, dar-lhe de comer, mas isso não aconteceu, amém? Isso não aconteceu, porque enquanto nós comprávamos os medicamentos, já a darmos 2, 3 passos da farmácia, antes de sairmos daquele lugar, o meu filho desfaleceu, amém? O meu filho desmaiou, o meu filho ficou sem sinais vitais, amém? Eu nada mais fiz, nada mais vi. Quando eu olhei para o miúdo, eu perdi força. Eu fiquei ajoelhada no chão. Até que apareceu uma senhora que até hoje não a conheço. Ela arrancou minha criança, entrou com a criança de novo para o banco de socorro, amém? O pai me levou dali. Eu não conseguia nem andar. Essa parte da minha bacia parecia que tinha se desfeito desta parte. Eu não conseguia me locomover. Eu perdi força. Eu pensei que ali seria o último contato com meu filho, amém? Mas Deus, mais uma vez, disse: minha filha, deste hospital, desta vez não sairás com mãos vazias, amém? Deste hospital levarás teu filho, deste hospital sairás com teu filho com vida, amém? Já era noite, amém? Mas Deus decretou: deste hospital sairás com teu filho vivo, amém? E eu acreditei. É por isso mesmo, quando as coisas começaram a se complicar, eu me agarrei na palavra do Senhor. Eu disse para mim mesma: o Senhor me deu uma promessa, o Senhor falou comigo que eu não devia me preocupar, que daqui o meu filho sairia vivo, amém? Mas as coisas começaram a se complicar. Não era apenas uma receita que era necessária para poder ir a casa, amém? O diabo, mais uma vez, estava a se usar do meu filho para me alcançar, amém? Mas Deus disse: eu te dou a minha promessa. Desse hospital sairás com teu filho vivo. Desse hospital sairás com seus braços preenchidos. Em nome de Jesus, amém? E assim aconteceu. Chegados no banco, então as coisas foram acontecendo. Eu ali fui mantendo a minha fé, mas ao mesmo tempo, ao ver aquilo que estava a acontecer ali, eu comecei a tentar entrar em conflito. Entrei em conflito entre aquilo que Deus me prometia e aquilo que eu estava a ver ali, amém? Porque eles tentavam fazer análises, eles não conseguiam, enquanto desfalecia, eles tentavam picar ele para poderem tirar sangue e eles não conseguiam, amém? Eles foram picando ele mais de 8 vezes e nenhuma dessas vezes tiveram sucesso. Foram picando na virilha, foram picando no braço, mas não foi possível, amém? Até que um técnico que estava ali olhou para minha cara e abanou a cabeça, como se ele me dissesse: mãe, não há mais nada que a gente possa fazer pelo teu filho, amém? Como se ele dissesse para mim: não há mais nada que a gente pudesse fazer pelo seu filho, amém? Mas ele não tirou nem sequer uma palavra, simplesmente tapou o menino e saiu dali, amém? Eu ajoelhei-me literalmente sobre aquela cama do hospital. Comecei a orar em voz alta. Eu comecei a exaltar a minha voz. Fiz oração. Clamei ao Senhor: Senhor, se me promete que eu irei sair com essa criança, por que permite que eles desistam? Amém? Se eu não estou a desistir, por que eles estão a desistir? Deus toque a eles. Deus traga eles para que possam cuidar dessa criança. Amém? Algo depois disso me fez levantar, amém? Eu levantei, não me aproximei da criança. A criança já estava toda ela coberta, amém?
Mas Deus não queria que eu me aproximasse daquele lugar. Deus queria que eu não desistisse. Deus não queria que eu abraçasse o meu filho e pensar que ele poderia estar morto. Deus me deu força para eu não ir para ali. Deus me deu força para seguir outro caminho. Eu fui atrás dos médicos, eu fui atrás dos técnicos. Eu encontrei o técnico, eu bati a porta até que ele abriu, amém? Eu fui pedir, peço por favor para não desistir do meu filho. E ele falou na minha cara: mãe, não há muita coisa que a gente pode fazer mais pelo teu filho. O meu mundo caiu. Eu comecei a ficar quebrada. Eu comecei a não acreditar naquela promessa que Deus tinha me dado naquele momento, amém? Eu comecei a duvidar daquela promessa que Deus me deu. Por que Deus está a fazer isso? Por que Ele me fez uma promessa e agora mesmo não se passou nenhuma hora, a promessa não está a se cumprir, amém? Está a se cumprir o contrário. Mas Deus começou a me fortificar, Deus começou a me manter na oração. Eu comecei a orar. Eles ouviram que eu orava, eu gritava naquele hospital. Eu orava como se ali nada mais existisse. Eu só queria me conectar com meu Deus. Eu orava, eu gritava, eu saí dali novamente, eu fui ter com ele. Ele disse: aquele meu amigo já sofreu muito, nós já não podemos fazer mais nada por ele, amém? Ele queria que eu entendesse, mas eu não entendia, porque Deus não queria que eu entendesse. Ele queria me transmitir outras palavras que eu já não tinha o meu filho, amém? Eu não tinha experiência, ainda bem que eu não tinha experiência de nada. Porque eu não acreditei naquelas palavras que ele falou. Eu fui lhe pedir, vai picar ele pela última vez. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para a outra. Tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Amém? Eliseu chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho, saiu. Amém? Quando ele tentava me dizer, amém, que alguma coisa não estava bem, eu não queria entender, eu sabia, Deus estava a me dizer que não é isso, amém? Lute até o fim, faça de tudo para que o seu sangue, o sangue dessa criança comece a aquecer, amém? E foi isso que aconteceu. Ele, depois de ter desistido e ver que eu só estava a gritar, eu só estava a orar, porque eu gritava em oração, não era um grito qualquer, era aquele grito que fazia tudo desaparecer e eu sentir que no mundo só existia eu e Deus tinha que fazer alguma coisa pela vida do meu filho, amém? E assim aconteceu. Quando eu disse: peço para lhe picar pela última vez, amém? Que seja a última vez, mas eu suplico. Lute comigo pela última vez. Se não acontecer nada, pode desistir. Eu não virei mais atrás de si. Amém? E Deus já estava para operar na vida do meu filho. Deus já estava para se manifestar na minha vida. Amém? Quando ele chegou com a agulha, picou a virilha do meu filho, o sangue do meu filho saiu do seu corpo até ao teto e ele começou a se mexer em nome de Jesus, amém? E aí peguei no menino, aí sim eu tive força de pegar ele para os meus braços, amém? E eu disse em voz alta: a promessa de Deus se cumpriu na minha vida, amém? E eles todos só ficaram a se olhar, porque ninguém sabia do que estava a se tratar. Eles não sabiam que eu estava em contato direto com Deus e Deus me prometia que dali eu ia sair com as minhas mãos cheias, eu ia sair dali com o meu filho nos meus braços, amém? E foi assim que aconteceu. Por isso, quando cheguei na escola do menino e me disseram que ele caiu, se quebrou o dente, para mim aquilo era o mínimo daquilo que eu já tinha passado por causa dessa criança. Eu só disse graças a Deus e ninguém entendeu nada.
Porque eu já tinha travado batalhas e batalhas por causa desse menino, amém? E eu não podia gritar, não podia achar mal a Deus só porque Ele permitiu que o dente do meu filho se quebrasse, porque Deus já tinha manifestado o seu poder na minha vida. Eu já sabia que eu devia confiar em Deus, amém? Levei meu filho para o hospital. Então, para que pudesse se restaurar o seu dente, em nome de Jesus, amém? Fui em paz, fui plena. Fui lá agradecendo, amém? Porque isso era o mínimo que podia ter acontecido depois de todas as batalhas que eu passei. Depois de tantas incertezas que eu tive pela vida dessa criança, amém? Um dente quebrado era apenas uma gota no oceano, amém? Porque eu já tinha desvaneado, eu já tinha rezado muito, eu já tinha pedido a Deus. E Deus já tinha me dado promessas e promessas, amém? E eu não podia me virar contra Deus nesse momento. Então eu dei graças ao Senhor, porque eu sei o quão Ele é bom, porque foi Ele que não permitiu que a queda fosse maior, amém? Foi Ele que permitiu que o menino descesse lá de cima para baixo e viesse cair aqui embaixo, amém? Então precisamos acreditar, precisamos ter fé, precisamos acreditar nos milagres, porque eles já acontecem dia após dia na nossa vida. Nós só temos que nos entregar, nós só temos que aceitar, amém? Nós só temos que identificar os milagres quando eles acontecem, amém? E Deus é o único que pode operar milagres na nossa vida. É o único que pode nos trazer revitalização. É o único que pode nos fazer renovar a nossa fé. Amém? E hoje estou aqui dando o meu testemunho. Não foi fácil, porque eu não entendia o que Deus queria. Desde aquela vez que Deus não permitiu que eu perdesse a minha vida no acidente, a outra vez que Deus não permitiu que eu fosse assassinada, e depois Deus não permitiu que eu perdesse a vida no parto, e muitas outras coisas, eu acabei entendendo que Deus quer me usar. É o momento de eu aceitar, amém? Porque eu não vou mentir, eu relutei, eu não aceitava, amém? Eu fiquei dias e dias sem falar da palavra do Senhor, amém? Porque eu não entendia, eu me revoltava, mas depois eu me lembrei de tudo que Deus tinha feito na minha vida, que não era essa a pergunta certa, eu apenas só tinha que dizer: Deus, eu aceito seguir a sua vontade, amém? Porque Deus já me livrou de muitas coisas más que podiam ter acontecido na minha vida. Então negar servir a Deus nesse momento seria uma injustiça, amém? Seria uma ingratidão da minha parte eu não aceitar trazer a palavra do Senhor, amém? Eu não sabia o que dizer, eu não sei até agora o que dizer, mas quando Deus quer falar, Ele diz: abra a boca e eu falarei. Aceite, eu te usarei. E Deus tem usado, Deus tem colocado palavras na minha boca que eu não as conheço, mas Deus mete essas palavras e me faz direcionar essas palavras para aquelas pessoas que precisam, amém? Deus na minha vida é aquele quando eu tenho uma dor de barriga, quando eu tenho uma dor de cabeça, muitas vezes não preciso ir ao hospital, eu só sento no lugar, me concentro, me conecto com Deus, amém? E eu fico curada. Deus me diz: use as tuas mãos, porque as tuas mãos têm poder, amém? Eu descobri tarde que as minhas mãos eram poderosas. Eu descobri tarde que as minhas mãos eram aquelas que são mãos que Deus escolheu, amém? Às vezes nós até sabemos, mas nos relutamos, porque nós achamos que isso aí pode nos fazer perder tempo, isso pode nos fazer nos libertar de algumas coisas que nós queremos seguir, amém?
Isso pode tornar o nosso caminho estreito, enquanto nós queremos andar naquele caminho largo. Mas chega um momento que Deus diz: meu filho, minha filha, você não tem visto tudo que eu tenho feito na sua vida. Você ainda não crê, você não acredita que eu preciso te usar. Eu tenho que te usar porque você é especial, você é uma pessoa escolhida. Amém? Tudo que tocares com as tuas mãos prosperará. Amém? Deus diz: eu mostrarei-te que as tuas mãos não são quaisquer. Tudo que tocar com as suas mãos prosperará. Amém? Eu comecei a ter conquistas na minha vida que era pouco provável que eu as tivesse, mas com essas minhas mãos e ajoelhando-se, pedindo a Deus, eu consegui conquistar as minhas casas, consegui conquistar o meu lar, consegui conquistar a minha família, tenho meus filhos, tenho meu emprego. Amém? Mas se eu falar-vos como foi a minha infância, as pessoas que conheceram-me na infância, ao me ver hoje, eles até se perguntam, amém? Mas a promessa de Deus já existia desde que eu era criança. Deus sabia que Ele ia me usar. Eu também sabia que Deus tinha um propósito maior com a minha vida. Por isso que eu nunca desisti de nada. Nunca mesmo. Eu fui num caminho sem perguntar a Deus. Mesmo sem abrir minha boca, eu pedia direcionamento. Amém? Houve um momento que na minha vida abriam-se muitos caminhos. Amém? Para eu poder escolher. E é sempre assim. Na minha vida, quando alguém quer fazer mal, quando alguém quer me ver embaixo, Deus faz tudo. Deus faz reviravolta e a pessoa me vê abençoada. Amém? E eu digo, eu sou uma mulher abençoada em nome de Jesus. Por isso não posso abandonar aquilo que Deus quer fazer da minha vida. Eu tenho que aceitar, porque Deus virou toda a minha história quando era pouco provável que eu pudesse hoje ter casa no lugar onde eu quero. Amém? Eu tenho um emprego, tenho uma família, tenho casas. Tudo isso é para dizer graças a Deus. Não tenho riqueza, mas tenho o básico que preciso para viver. E Deus diz, continue orando, continue trabalhando, porque eu farei milagres na sua vida. E eu acredito, porque Deus já operou milagres. Não será desta vez que Ele não operará milagres na minha vida, amém? E eu digo, por Deus e com Deus, irei para muito mais longe do que aquilo que eu imagino. A pessoa que olhará para mim daqui a alguns anos poderá se admirar, amém? Porque Deus está a agir na minha vida. E quem tem Deus tem tudo, amém? O livro de Jeremias, no capítulo 32, versículo 17, diz o seguinte: Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Em nome de Jesus, amém? Deus criou os céus e a terra com seu braço estendido. Amém? Nada é demasiado difícil para Deus. Quando você atravessar uma situação difícil, entregue nas mãos de Deus, o Criador dos céus e da terra. Para Ele tudo é fácil. Nada é demasiado difícil. Amém? Quando estiver a atravessar uma adversidade, espere no Senhor. Entregue a tua vida nas mãos de Deus. Deixe que Deus te dê os sinais certos. Deixe que Deus se manifeste. Amém? No livro de Mateus 19, versículo 26, diz o seguinte: Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Foram essas palavras às quais me agarrei quando aquele médico, quando aquele técnico tentaram me dizer que eu devia desistir.
que eles nada mais podiam fazer pela vida do meu filho. Eu disse para os homens, pode parecer impossível, mas para Deus isto é possível. E foi possível, sim. Foi possível sair daquele hospital, deixando marca do sangue do meu filho no teto daquele quarto, amém? Aquele sangue saiu como se fosse uma rajada. E o meu filho começou a se mexer, amém? No livro de João 4, versículo 49 até 51, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Amém? Nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Temos que acreditar na promessa do Senhor. Amém? O Senhor faz a promessa. A partir do momento que o Senhor faz a promessa, Ele começa a fazer de tudo para que a promessa se cumpra. Porque Ele é Deus. Ele é grandioso. Ele é maravilhoso. Amém? Deus é o cumpridor de promessas. Amém? Então, se um dia Deus te fizer uma promessa, tens que agarrar essa promessa, acreditar que Deus há de agir na sua vida. Amém? Deus opera milagres. Deus vai operar milagres na sua vida, como Deus operou milagres na minha vida, como Deus operou milagres na vida de muitas outras pessoas. Amém? Desde os tempos da Bíblia, desde os tempos mais primórdios até agora, os milagres seguem acontecendo. Amém? O nosso dia a dia é fruto de milagres. Há muitos milagres que acontecem. Às vezes, nós, por causa da correria do dia a dia, por causa da ansiedade, nós não conseguimos escutar a promessa do Senhor. Nós não conseguimos escutar aquilo que Deus quer da nossa vida. Amém? Eu fiquei tão preocupada em preparar bolos, preparar biscoitos, pensar na roupa que ia usar para a viagem. Não consegui perceber aquilo que Deus queria falar comigo. Deus falou comigo: não vá a essa viagem. Amém? Deus falou comigo que era para informar a outras pessoas que não era para ir a essa viagem, mas eu não entendi. Amém? Eu só entendi depois. Por que eu senti fadiga? Por que eu senti vontade de desistir? Era Deus falando comigo: não vá, não vá, não vá. E eu não entendia, amém? Eu queria ver para crer. Eu me perguntava, mas por que eu estou a ficar sem forças para viajar, se está tudo organizado? Amém? Mas era o sinal que Deus estava a trazer na minha vida. E eu, por causa daquela correria, por causa da ansiedade, queria conhecer um novo lugar, mas não era aquele dia de ir conhecer esse lugar. E porque não era o dia, eu não cheguei a conhecer esse lugar. Amém? Porque não era o momento, nós não chegamos nesse lugar, tivemos que interromper nossa viagem pelo caminho, amém? Tivemos que interromper a viagem, tivemos que voltar para casa, amém? Porque não era da vontade de Deus que nós fôssemos para aquele lugar naquele dia. A palavra diz: estava tudo preparado para aquele dia. Era um dia bonito, era um dia especial, mas de repente começou a cair uma chuva, de repente começou a se fechar o céu com as nuvens. Amém? Deus não queria que nós viajássemos e nós relutamos. Porque Deus me usou e se calhar usou outras pessoas para fazer perceber que não era o dia próprio para nós viajarmos, mas nós não entendemos os sinais. Eu naquele momento ainda não percebia bem, não tinha as percepções, ainda era nova, tinha apenas 15 anos, amém? Eu fui crescendo, as coisas foram acontecendo, eu fui não tendo as percepções, porque ainda não era o momento, amém?
Eu não estava preparada para aceitar que Deus queria falar através de mim, que Deus queria que eu transmitisse essa informação. E eu me perguntava, sou tão nova, quem irá crer? Quem irá levar essas palavras a sério? Amém? E eu mesma não me levei a sério. Eu viajei, mas não cheguei, amém? Porque Deus não queria. Deus a todo momento, desde o momento que eu comecei a fazer os biscoitos, desde o momento que eu comecei a fazer os bolos, desde o momento que comecei a preparar toda a marmita, eu já tinha desistido. Deus já estava a dizer para mim que não era para viajar, amém? Mas eu relutei, eu viajei, eu fui, amém? Mas não cheguei porque Deus não queria que eu chegasse. Só que essa viagem foi importante porque eu conheci o outro lado da vida. Deus me fez viajar por um caminho onde só havia luz no fim do caminho, amém? Eu vi uma luz a resplandecer, era uma luz tão brilhante, tão bonita, amém? E eu tudo que queria era chegar até essa luz, amém? Era Deus tentando mostrar que meu caminho é um caminho iluminado, é um caminho de luz, que eu devia andar segundo a vontade de Deus, amém? Que mesmo que os homens não aceitem, eu tinha que continuar, porque haverá aquele no qual naquele dia Deus irá tocar no coração através das palavras que tirarei da minha boca, amém? Hoje paro por aqui, volto numa outra oportunidade. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.